Esse é o Sou Bela, um podcast sobre o universo feminino. Aqui vamos discutir ciência, saúde, sexo, espiritualidade e como achar paz e felicidade na loucura da vida diária da mulher madura. Tudo de forma prática e objetiva, baseada nas novidades científicas e anos de experiência trabalhando com e sendo mulher. Bem-vinda ao Sou Bela. Esse é o parte 2 do episódio Menopausa e Ganho de Peso. Eu quero abrir dizendo que sim, é possível emagrecer na menopausa, mas para isso você precisa acreditar e querer. Eu escuto muito, mas eu fiz tudo certo e não emagreci. Será? Olha, eu quero começar a te dizer para mudar a forma de pensar. Se você fizer realmente tudo certo, você vai emagrecer. Então, já interioriza isso. Não tem hormônio, unha quebrada, coração partido que vai te impedir de conseguir os seus objetivos se você realmente se dispuser a ele. Então, dá um respiro. E acredita em você, porque se você fizer tudo certo, você vai emagrecer. Pode não acontecer no tempo que você quer ou gostaria, mas vai acontecer. Eu também quero perder 5 quilos em 5 dias, fazendo 5 polichinelos e tomando um drink na sexta. Tá, eu tô exagerando, mas às vezes é um pouquinho assim, né? Você demorou alguns anos acumulando o peso que tem, mas quer perder tudo em uma semana. Tá, em um mês. Quando eu estou estimando o prazo de quanto tempo vai demorar para algo acontecer, a minha regra, seja para saúde ou para peso, é: há quanto tempo que você está se sentindo deprê, ou enfesada, ou dormindo mal, ou o que quer que seja, coloca um mês de trabalho para cada ano que a mazela veio se instalando. E tenha esse tempo na cabeça. Não quer dizer que não vai começar a ver os efeitos em alguns meses, mas imaginar que você vai resolver algo que está se acumulando há uns 5 anos em 5 dias é já começar falhando. Outra coisa é tirar da cabeça que dieta é meritocracia ou prêmio por esforço ou sofrimento, que quanto mais eu me esforçar, mais rápido eu vou emagrecer. Disciplina é sim necessária. Sofrimento? Não, mas tudo tem o seu tempo. Muitas vezes não é morrer de fome, mas metodologia. E eu também não vejo como separar o corpo da mente do espírito. Então, eu também acho que um pouco de integração emocional se faz necessária para um emagrecimento saudável. Então, as coisas que eu gosto de associar junto com comida serão o horário que você se alimenta, a atitude que você tem em relação à comida, a forma com que você se alimenta, como você distribui as suas refeições e como elas estão compostas. Tem proteína em todas as refeições ou você começa o seu dia comendo sobremesa e tendo um pico de açúcar que vai te levar ao descontrole? Você está digerindo a sua comida e absorvendo os nutrientes? Você está conseguindo eliminar o que deve ser eliminado? Será que você está tendo reações alérgicas ou permeabilidades que possam estar gerando inflamações e uma cascata hormonal que te previne de perder peso e de te manter nos seus objetivos? Será que você está se alimentando de forma que te dê energia para se mexer? Então, antes de entendermos o que pode estar acontecendo com você, eu quero agradecer ao Durifree pela parceria no episódio de hoje. Para quem me acompanha, sabe que eu busco ter um estilo de vida saudável. Mas eu também sou uma mulher prática. E sim, trabalho um pouquinho mais do que eu acho que deveria. Por isso, achar o equilíbrio no meu dia a dia é fundamental onde quer que eu esteja. O Durifree acaba de inaugurar o espaço Mind, Body, Soul em Guarulhos. E agora eles são parceiros do Sou Bela, o que me deixa feliz, porque já estava mais do que na hora de ter onde comprar produtos legais no aeroporto. Eu viajo muito
E viagens, especialmente para lugares distantes, afetam muito a nossa saúde, o nosso sistema imune e é um estresse no corpo e, potencialmente, pode causar ansiedade em muitas de nós. Não somente a viagem pela viagem de avião ser por si só desgastante, mas desidrata o corpo, a pele, a gente dorme mal e quando chega ainda tem que lidar com um fuso horário. Enfim, uma receita potencial para desgastes. Quem viaja muito a trabalho sabe bem do que eu estou falando, mas até quem somente sai de férias de vez em quando não quer chegar no seu destino doente ou com menos energia para aproveitar suas férias, né? Então, o que fazer para minimizar o desgaste de longas horas de voo e otimizar a sua energia para você chegar ao seu destino a todo vapor? Incorporar pequenas ações que ajudam a nos sentir bem, mesmo quando estamos em um novo lugar. Galera, como eu sempre digo, saúde dá trabalho e um pouquinho de dever de casa pode te ajudar muito. O ideal seria cuidar do fuso horário antes de chegar ao seu destino final. Ou seja, para cada hora de fuso que você terá que se adaptar, você leva um dia para ajustar. Então, se você conseguir ir dormir mais cedo ou mais tarde, em 1 hora por dia antes da viagem, você já vai entrando no fuso com antecedência. Confesso, missão a qual eu sempre me proponho, mas que na prática eu raramente consigo. Mas, em teoria, funciona. Mas o que eu sempre tenho na mão é uma máscara de olho para, independentemente de eu ter cortina no meu destino, eu já garanti a minha escuridão e é também essencial para eu dormir no avião. E se você esquecer a sua, você pode encontrar isso em uma loja do Duty Free. E eu confesso, eu odeio comida de avião e também detesto ter que esperar para retirarem a bandeja para eu poder dormir. E muitas vezes eu chego no meu destino muito tarde e já sei que não vai ter nada aberto para eu jantar. Então o que eu faço? Eu levo comida comigo e foco na proteína. Então, o que você precisa? Proteína em pó e um bom copo ou uma caneca com tampa. Eu curto muito as Stanleys. Eu comprei a minha no Duty Free na minha última viagem e agora eu não viajo sem. Eu levo comigo nos voos para tomar chá, para sempre ter água na temperatura que eu desejo e a garrafa térmica também pode te salvar se você tiver que misturar os pós de proteína no seu destino, mas não tiver liquidificador. Aí é só colocar o pó e balançar a garrafa. Você encontra tanto a caneca quanto as garrafas ou no site ou nas lojas do Duty Free. Eu já passei tanto perrengue de fome que hoje eu não dou mais mole e as proteínas em pó salvam mesmo. Eu normalmente misturo elas no iogurte que eu compro no aeroporto mesmo, mas já teve vezes que eu bati com água mesmo. Aí você pergunta, mas não é industrializado? É claro que comer comida fresca, proteína de verdade feita na hora, seria o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom. E às vezes temos que fazer concessões. Tomar uma proteína em pó batida com água irá me nutrir muito mais do que comer um industrializado no avião. E se eu ainda tiver um tempinho de véspera, eu levo ovo cozido com sal. E hidratação é fundamental. Eu gosto de levar eletrólitos, mas beber bastante água antes da viagem, e aliás, beber água diariamente na vida, no dia a dia, é fundamental. Mas no avião eu vejo as pessoas evitando beber água para não ir ao banheiro. Mas essa técnica não será boa para o seu corpo, que desidrata demais durante o voo. Então, aproveita a ida ao banheiro para trazer movimento para o corpo e se esticar um pouquinho. Usar meias compressoras pode ser uma excelente ideia, principalmente para quem já tem histórico de varizes ou de inchaço nas pernas. Na sua próxima viagem internacional, dá uma passada na loja Duty Free Mind, Body, Soul, que acaba de ser inaugurada em Guarulhos. E você também pode comprar antecipadamente online no site Shop Duty Free, que vai estar no descritivo do episódio, de 24 horas até 30 dias antes. E aí você pode pegar tanto na ida quanto na volta. Assim você não gasta tempo e não precisa ficar procurando coisas que você já sabe que você quer ou precisa. Na semana passada, aprendemos que ganhamos peso por diversos fatores e será preciso olhar para todos
para que nos mantenhamos num peso saudável e que possamos desfrutar tanto de benefícios estéticos como fisiológicos. De nada adianta estar magérrima e com o humor no pé. Acredita em mim, eu já fui essa pessoa. Aprendemos semana passada que perda de peso é uma função de gasto energético, mas outros fatores, além de somente a conta de calorias ingeridas, irão influenciar na sua capacidade ou velocidade de ganho ou manutenção de peso. Como ingerimos calorias? Comendo. Aprendemos que, apesar de alguns alimentos conterem a mesma quantidade de caloria, o efeito termogênico dessa comida ou energia gasta para digeri-la varia. Então, nem todas as calorias são iguais nos efeitos no seu corpo. Aprendemos que temos algumas formas de gastar esta energia. Temos energia gasta em repouso, ou seja, somente estando viva. Lembrando que quanto mais músculo temos, mais energia o seu corpo utiliza em repouso. E que outros fatores como inflamação, quantidade de carboidratos, fase menstrual, por exemplo, podem fazer você reter líquido e aparentar estar mais pesada. Por isso que somente olhar o peso na balança não é o ideal para medir progresso. O mais importante na nossa idade é prestar atenção na nossa composição corporal. Queremos mais músculo, menos gordura e ossos mais fortes. Sim, esse é o segredo da longevidade e não querer ser magra a qualquer custo. Temos também a energia gasta com exercício físico. E, por terminar, temos a energia gasta com os movimentos corriqueiros, que não são exercícios, que a gente chama de NEAT. O seu metabolismo, ou a maneira que o seu corpo usa a sua energia, é também uma função hormonal e principalmente governada pela sua tireoide. A idade e a menopausa impactam a função tiroidiana, assim como a sua percepção ao estresse, doenças parasitas, metais pesados, alimentos inflamatórios, toxinas e má nutrição também impactam a tireoide. A queda do estrogênio impacta tanto a sua tireoide como a sua sensibilidade à insulina. A insulina alta desregula todos os sistemas do corpo. E aí temos o que eu chamo de tiropausa, que é a interseção da menopausa com hipotiroidismo e resistência à insulina, uma trifecta para ganho de peso. Eu falei um pouquinho de tireoide quando eu estava discutindo os neurotransmissores no episódio 35, a gente ainda vai discutir ela muito mais por ser extremamente importante e algo bastante afetado durante a transição da menopausa. Ou seja, o mecanismo é complexo e não podemos somente culpar uma coisa. Por isso, a solução para ganho de peso também é multifactorial. Mas hoje eu vou me concentrar a falar na parte gasto calórico da sua vida e o que você deve comer e, eventualmente, entramos nas outras coisas. Semana passada aprendemos também sobre como montar o prato perfeito na proporção ideal de macronutrientes para uma mulher acima dos 40. Resuminho para refrescar. Tenha como meta ingerir de 1,6 a 2 gramas de proteína multiplicados pelo peso ideal em quilos, o que deve ficar numa média entre 90 a 120 gramas de proteína por dia para a maioria das mulheres relativamente ativas, talvez um pouco mais alta para as atletas, talvez um pouco mais baixa para a galera que tem menos peso. Falamos também sobre a quantidade de carboidratos e que carboidratos complexos são importantes, mas a quantidade final vai ser ditada por alguns fatores. Se você quer emagrecer ou se você quer só manter seu peso, pelo seu nível de atividade física, pela sua sensibilidade à insulina, pela quantidade total de caloria que você deve ingerir, que vai ser baseada na quantidade estimada do seu gasto calórico. Ou seja, quanto mais baixo o seu metabolismo, menor percentualmente a quantidade de carboidrato que você vai ter que comer para não engordar. Porque a conta sempre começa com a quantidade fixa de proteína que você vai comer. A gordura é uma fonte essencial de combustível tanto para o exercício aeróbico como para a vida. Ela protege os órgãos internos e permite que o estrogênio e outros hormônios também funcionem adequadamente para que você tenha ciclos menstruais regulares, o que, ao longo prazo,
não apenas protege a fertilidade, mas também preserva os ossos. Quando retiramos gordura da nossa dieta, também perdemos os ácidos graxos essenciais necessários para o funcionamento das células imunológicas e nervosas. E um pouco de gordura melhora tudo: sabor, valor nutricional e saciedade. Então, continuaremos a comer gordura. Qual a dose? Aprendemos no episódio passado, entre 1 grama a 1,3 gramas por quilo do peso ideal. Nos dias que você comer mais gordura, talvez precise comer menos carbos. Nos dias que comer mais carboidrato, talvez pegue um pouco leve na gordura para não exceder em caloria, mas não evite gorduras. Lembrando que as proteínas animais, dependendo do corte, também contém bastante gordura nelas. Quais são as gorduras consideradas saudáveis para cozinhar? Olha, usa e abusa do azeite, do ghee, manteiga, óleo de coco, óleo de abacate. Em moderação, os óleos de nozes, de gergelim são bons, mas não os aqueça. E coma muito peixe. E sim, eu acho que todo mundo poderia suplementar com óleo de peixe para dar assim uma subidinha na sua fonte de ômega 3. E como pensar gordura saturada? Será que existe gordura ruim? A única gordura verdadeiramente ruim é aquela que nós, seres humanos, inventamos e tivemos que processar. A palavra processo é a raiz da maioria dos males alimentares. A gordura trans. E as gorduras trans costumam ser disfarçadas e vir com nomes como óleo parcialmente hidrogenado. Então, evite qualquer coisa que tenha essa frase na lista dos ingredientes. Tal como a própria gordura, as gorduras saturadas foram injustamente demonizadas, mas não são ruins em moderação. Na verdade, uma pesquisa super importante da Universidade da Califórnia em Berkeley, em 2010, que envolveu mais de 20 estudos e quase 350 mil pessoas, provou que não havia evidências suficientes para vincular a gordura saturada a doenças cardíacas. O trágico estudo do WHI, que foi um terror para a reposição hormonal, também concluiu exatamente a mesma coisa em um estudo menor realizado 4 anos antes. Na verdade, algumas gorduras saturadas, como o ácido esteárico, por exemplo, podem ser boas para você. E há até evidências de que as gorduras saturadas podem ajudar a equilibrar os níveis de colesterol e diminuir a inflamação. A chave, e isso é importante, é obter gorduras saturadas de fontes naturais e não processadas. Isso significa carne bovina alimentada com capim, alimentos orgânicos como frango de pasto, ovos e laticínios. Mas, de novo, não é porque um pouco é bom que você precisa nadar em manteiga. Mas apreciar e usar no dia a dia é necessário, super gostoso e não é ruim para você. Para as mulheres, é aconselhável obter mais gordura na dieta dos ácidos graxos ômega 3, que são encontrados em peixes como o salmão, por exemplo, que são anti-inflamatórios naturais, e essa seria uma fonte melhor do que outras. A gordura, ela é digerida mais lentamente. Então, por isso, você precisa ter cuidado com a quantidade que ingere imediatamente antes e durante o exercício, mas eu elaboro nisso no episódio quando a gente falar sobre como se alimentar ao redor dos exercícios. Para quem curte app e medir as coisas, eu gosto e uso um app chamado Cronometer e também gosto MyFitnessPal. Eles funcionam bem para te dar uma ideia básica. Você pode imputar os parâmetros que eu te dei e aí você olha o que é que você está comendo durante o seu dia e faz o seu cardápio de acordo. Eu vou falar um pouco mais das proteínas vegetarianas ou não animais e proteínas em pó mais para o final do episódio. Resumindo, se você é uma mulher, se você quer ser ativa, se você quiser manter os músculos e talvez ainda perder peso, a proteína é a meta essencial que vai ditar a quantidade dos outros macronutrientes no seu prato. Mas precisamos de todos os macronutrientes para uma vida saudável. Por quê? De novo, a proteína requer mais energia para ser digerida do que os outros alimentos. Por isso, queimamos mais calorias somente para processá-la e digeri-la. Ela também aumenta a saciedade. Assim, você precisa comer menos e, mesmo assim, fica satisfeita com menos comida. E ela te ajuda a manter o tecido muscular, algo que toda mulher, ativa ou não,
precisa. Embora ela seja mais conhecida por te ajudar a construir músculos, a proteína também desempenha um papel importante na imunidade, nos hormônios, nas enzimas, no sono, na digestão e até na ovulação. Nós somos feitas de proteína. Seu cabelo, proteína. Sua pele, proteína. Seus olhos, proteína. O horário de ingestão das proteínas é fundamental, especialmente no que se refere à recuperação do exercício e à reparação muscular. A gente ainda vai falar isso em mais detalhe, mas por enquanto vamos nos concentrar no tipo certo de proteína das melhores fontes alimentares que você deve consumir como parte da sua dieta diária. Eu já elaborei isso nos episódios da proteína, mas como é bem complexo e eu recebi bastante pergunta, eu vou dar uma revisada agora de novo. Só porque o nome diz que contém proteína ou é uma proteína, não quer dizer que tudo seja a mesma coisa. Nem todas as proteínas são igualmente eficientes no seu corpo. Lembra, no episódio da proteína, eu falei para você pensar em proteína com a palavra vitamina. Se eu disser que você precisa de vitamina, você vai me perguntar, qual? Então, em proteína, temos que pensar da mesma forma. Proteína é um conjunto de aminoácidos. Ela pode ser composta por 20 blocos de construção, que são chamados esses aminoácidos. Desses, o seu corpo é capaz de fazer 11. Como você mesma pode fabricá-los, eles são considerados aminoácidos não essenciais. Os outros 9, conhecidos como aminoácidos essenciais, o seu corpo não consegue produzir. Você precisa obter comendo, não tem como escapar, tá? Se não comer, vai ficar deficiente porque o corpo não tem como fazer. E é aqui que entra o papo de qualidade da proteína e proteínas completas e incompletas. As fontes completas de proteína são aquelas que contêm todos os 9 aminoácidos essenciais. Fontes incompletas contêm alguns, mas não todos. Então, você precisa de atenção para combiná-los de forma a obter todos os aminoácidos essenciais durante o dia. E diferentes proteínas têm combinações e proporções diferentes desses aminoácidos, o que vai influir na qualidade dessa proteína. E quais são as principais fontes de proteínas completas? As proteínas animais, como carnes, peixes, frango, ovos, e a maioria dos laticínios, e eles vêm com a melhor proporção para a síntese de massa muscular e contêm todos os aminoácidos essenciais. Fontes vegetais, como nozes, grãos integrais e vegetais, e leguminosas, geralmente são fontes incompletas. A boa notícia é que alguns alimentos que comemos juntos naturalmente, tipo feijão e arroz, ou manteiga de amendoim ou pasta de amendoim no pão, trabalham juntos para formar uma proteína completa. E não tem a necessidade em combinar os alimentos para produzir uma proteína completa em cada refeição, contanto que você coma todos os aminoácidos essenciais em um dia. Assim você vai ter a fonte completa de proteína que você precisa. É preciso mesmo prestar atenção nesses aminoácidos essenciais. O conteúdo de aminoácidos essenciais, e a sigla para eles é EAA, das proteínas, em particular o conteúdo da leucina, que eu falei pra caramba no episódio sobre armadura corporal, pode afetar dramaticamente a síntese de proteína muscular. Por exemplo, a proteína Whey tem características anabólicas, ou seja, auxiliam na construção muscular, e propriedades anti-inflamatórias que ajudam a transformar a proteína que você ingere em tecido muscular magro e ativo. Você precisa de 50 gramas de soja para obter o mesmo nível de leucina que apenas 25 gramas de whey teriam. Existem também proteínas de liberação rápida e lenta. A melhor opção após o exercício, por exemplo, seria uma combinação de liberação rápida, que é o whey ou soro de leite, e liberação lenta, que seria a caseína, para um fornecimento contínuo de aminoácidos reparadores musculares na sua corrente sanguínea. Isso é especialmente útil para a construção muscular antes de dormir. Algo que eu recomendo para todas as minhas atletas. Quando você faz um lanche rico em caseína antes de dormir,
Os aminoácidos são absorvidos enquanto você dorme. Na verdade, pesquisas mostram que uma dose noturna de proteína aumenta a síntese proteica em 22%. E por isso que você me vê postando tanta receita com iogurte grego. O iogurte grego, em particular, é melhor do que as outras formas de iogurtes por causa do seu alto teor de proteína, que é criada durante o processo de fabricação e condensação, que acontece quando você está fazendo iogurte grego e não acontece quando você está fazendo iogurte normal. E aí, sempre que eu posto, algumas de vocês me perguntam se eu não acho que iogurte ou que laticínios são inflamatórios. Então, aí vai. A minha posição aqui é depende. Inflamatório para quem? Eu detesto premissas absolutas. Nada é inerentemente inflamatório. Tudo depende do corpo que vai receber esse alimento. Mas sim, laticínios têm um potencial alergênico grande. Mas nem todo mundo vai ter problema em digeri-lo. E antes de sair retirando tudo da sua vida, porque o Instagram falou que é inflamatório ou que faz mal e você ficar com medo de comer, que eu tô vendo demais por aí, é preciso entender se realmente existe essa necessidade. Claro, coisas como refrigerantes, xaropes, frituras deveriam ser eliminadas do planeta. Mas em relação à comida de verdade, é outra história. De volta ao laticínio. Algumas pessoas não produzem as enzimas capazes de digerir lactose. Outras têm dificuldade com a proteína do leite. São reações diferentes. O que é a lactose e para que ela serve? A lactose é um carboidrato e é ele que dá aquele gostinho adocicado aos derivados de leite. Essa molécula precisa ser quebrada em duas partes menores no nosso intestino para que possa ser absorvida. Então você já precisa de ácido estomacal e assim também a lactose é transformada em galactose e glicose no seu intestino e quem é responsável por essa quebra é uma enzima chamada lactase, que tende a ficar menos eficiente com a idade e algumas pessoas já vêm de fábrica com uma mutação que não produz essa enzima muito bem. Nos laticínios fermentados, como o iogurte, esse problema de digestão é um pouco menor e também é possível suplementar com uma enzima digestiva contendo lactase ou comprar produtos que não tenham lactose e assim melhorar a digestão dos laticínios. Eu realmente não acho que nenhum adulto se beneficie de beber leite, mas os derivados são outra história. Ghee e manteiga são ótimas fontes de gordura e eles geralmente te dão butirato, que é ótimo para as bactérias da barriga, além de gosto ser maravilhoso. Mas sim, laticínios são úmidos e podem gerar fungos, mas tudo depende da sua capacidade digestiva e ecologia e do seu microbioma. Mas os benefícios do iogurte e de alguns tipos de queijo, na minha opinião, são tão bons que, para quem não tem dificuldade de digestão, eu não vejo por que evitar. Quem tem alergia à proteína do leite realmente não pode consumir. Quem tem sensibilidade, normalmente, quando a gente cura a permeabilidade e trata do intestino e melhora o microbioma, eles passam a ter mais capacidade de digestão e menos sensibilidade. E, de novo, nem todos os derivados de leite são iguais nas suas composições, entre lactose, entre os tipos de proteína. Queijo parmesão, por exemplo, tem super baixa lactose e normalmente bem tolerado até para quem tem sensibilidade. Iogurte com as enzimas naturais do processo de fermentação podem produzir bactérias benéficas. E se você tolerar e conseguir absorver, os laticínios são ricos em nutrientes como cálcio, magnésio, zinco e manganês, além de proteína e gorduras. Ou seja, não assuma que necessariamente o iogurte é ruim para você. E como saber? Alguns sintomas que você não se dá muito bem com laticínios e talvez tenha que evitar para sempre, ou temporariamente, ou só dar um tempo enquanto cuida das outras coisas, seriam muita coriza, sinusite, diarreia, náuseas e vômitos depois de comer, dor abdominal, inchaço,
Como a fermentação da lactose pode produzir muitos gases se a sua ecologia interna não tiver capacidade de digeri-la ou se o seu microbioma não estiver muito feliz, outros desconfortos diretamente ligados do trato digestivo podem ser prisão de ventre, assim como outros não diretamente ligados, como dor de cabeça, perda de concentração, cansaço ou dor muscular, característico de quem já está com permeabilidade ou que está tendo uma reação ou uma sensibilidade ou uma inflamação por causa de algo que comer. É bom lembrar também que a dose faz o veneno. Então, talvez um pouquinho ou uma vez na semana não te impacte, mas se comer diariamente, sim. Foi mal, eu saí numa tangente não intencional. Então vamos voltar para o resumo de como montar o seu prato. Eu recomendo começar o dia, como eu já falei várias vezes, com uma boa dose de proteína. 25 a 30 gramas, até 40 na refeição matinal, porque inevitavelmente começamos o dia em um estado catabólico, destruidor de músculos, depois de não termos comido a noite toda. Uma dose matinal de proteína reabastece as suas reservas e ajuda a regular o seu apetite para o dia todo, o que é fundamental para estimular a atividade e evitar que você coma demais mais tarde. Aquela teoria de começar o dia, acordei e falei, hoje eu vou fazer regime, aí você não come nada, às 5 da tarde você está desmaiando com dor de cabeça, de mau humor e vai comer tudo que vê na frente, não funciona, né? Eu também já dei minha opinião sobre multivitaminas em outros episódios, mas eu acho que vale repetir aqui. É tentador achar que suplementos vão organizar a nossa vida ou que um multivitamínico vai cobrir ou garantir todos os nutrientes e assim você não precisa comer comida de verdade. Mas o que acontece muito na prática desses multivitaminos é que tem muita coisa junta e misturada e eles podem se anular. Como é o exemplo, um multivitamínico típico tem cálcio e ferro, que são antagonistas, ou seja, quando ingeridos ao mesmo tempo, tornam ambos inativos. E muitas dessas formulações, por conta de custo, usam tipos inferiores e baratos dos nutrientes para que o suplemento não possa ficar muito caro. Mas muitas vezes essas formas usadas são muito piores do que não usar. Excelente exemplo é o ácido fólico, que é uma forma sintética da vitamina B9, que para a maioria das pessoas é quase detrimental suplementar com ácido fólico ao invés do folato, que seria a forma da vitamina B9 que você realmente precisa. Mas na prática, o que acontece na maioria das multivitaminas é que elas têm um pouco de tudo e muito de nada. Então eu reservo suplementação para ser usada quando eu sei o que a pessoa precisa e vou direto para os nutrientes específicos em doses terapêuticas para obter resultados de verdade, ao invés de ganhar nutrientes pingados e de formas inferiores, como existe na maioria das multivitaminas. Melhor obter vitamina e mineral de alimentos reais, onde eles existem naturalmente, junto com os nutrientes complementares que melhoram a sua absorção. De novo, não estou dizendo para não suplementar. A minha opinião aqui era sobre multivitaminas e, de novo, saí em outra tangente. Voltando, agora eu queria falar sobre adoçantes. É preciso ficar esperta para não cair em golpe de marketing. Por exemplo, adoçante natural não é sinônimo de saudável e não quer dizer muita coisa. É preciso realmente entender o que você está consumindo. No episódio 39, eu dou minha opinião sobre stevia. Um exemplo perfeito disso, e muitas de vocês estão me perguntando, é sobre mel ou xarope de agave. O xarope de agave é altamente processado e tem muito mais frutose do que o açúcar puro. Na verdade, é igual ao xarope de milho rico em frutose. Por isso é mais provável que cause efeitos adversos à sua saúde e gordura na barriga. O mel seria uma melhor opção, porque pelo menos tem polifenóis que são antioxidantes. O maple syrup, que se traduz como xarope de bordo, é outra boa opção, mas ambos potencialmente engordam porque tem muita caloria e sim aumentam o açúcar do sangue. O maple syrup ou xarope de bordo é em geral bem menos processado e só contém glicose e sacarose. Eu pessoalmente não uso nenhum tipo de adoçante no meu dia a dia. Por quê? Os adoçantes, como o xarope de bordo, pode não ser processado, mas é altamente calórico e gera uma resposta de insulina. Eu acredito que as calorias não compensam para mim.
mas os meus filhos comem e se eu for fazer doces, poderia usá-los como uma opção mais saudável. Sobre os adoçantes não calóricos, como eu falei no episódio 39, eu prefiro a estévia e a fruta do monge do que aspartame ou os açúcares de álcool, que são os polióis, xilitol, maltitol. Então eu não vou falar isso hoje. Mas todos devem ser consumidos com bastante moderação, porque é preciso treinar o seu paladar para querer menos sabor doce. E a literatura aqui ainda é meio mista. Alguns estudos apontam que mesmo os adoçantes não calóricos, como a estévia ou a fruta do monge, ou o aspartame também, podem gerar uma resposta da insulina e que eles poderiam estimular você a comer mais nas próximas refeições. E alguns outros estudos falam que os efeitos são negligenciáveis. Então, a minha opinião final sobre isso é moderação total. Seria melhor treinar o paladar, mas de vez em quando, por exemplo, adoçar uma limonada, ou se você gostar muito de um gin and tônica, tomar uma tônica zero, vai ser melhor do que tomar a versão cheia de açúcar. Então, use o bom senso. E quais são os hormônios que mais impactam o nosso acúmulo de gordura e principalmente a gordura abdominal? Leptina e insulina. Como? A leptina é o hormônio que diz ao seu cérebro: olha só, tô cheia, tô saciada, tô legal, não preciso comer mais. Quando tudo funciona bem, seu cérebro entende essa mensagem e manda a mensagem para o corpo, cortando o apetite. Olha aí, cara, para de comer. Mas e se o seu cérebro não estiver recebendo essa mensagem direito? Isso se chama resistência à leptina. Quando a gente faz exame de sangue e a leptina está super alta, normalmente é isso que está acontecendo. O cérebro, nesse caso, entende que você está passando fome. Lembra, no nosso DNA de Mulher da Caverna, fome é um dos maiores perigos à sua sobrevivência. Se você tem resistência à leptina, o seu cérebro pensa que você está constantemente no estado de fome e isso te afeta de duas formas. Uma, ele não manda a mensagem de que você está saciada, então ele vai fazer você querer comer mais. E se você está passando um estado de fome, o seu corpo entra num modo de conservação de energia. E aí você tem menos energia para se mexer, para se exercitar, para qualquer atividade, assim como impacta a sua fertilidade, porque se estamos passando fome, não está na hora de trazer outro ser humano para esse mundo, né? Então esse modo de conservação de energia consequentemente gera menor gasto calórico, mais acúmulo de gordura, menos energia para tudo, mais depressão. E quem é que bagunça esse sinal? De forma bem simplista, o principal culpado em geral é a insulina. Lembrando, quando o estrogênio cai, já ficamos mais resistentes à insulina. Aí temos mais insulina em circulação. E é por isso que agora não dá para ficar dando mole com o que a gente come. Quem mais estimula o pâncreas a fazer insulina? Açúcar e carboidratos simples. Então, de forma bem simplista, o que é que você precisa fazer para emagrecer? Não comer açúcar ou carboidratos simples. Obedecer a ordem dos alimentos que a gente já aprendeu no episódio 5 para minimizar grandes oscilações glicêmicas. Aumentar o consumo de proteína em todas as refeições, porque isso aumenta a sensação de saciedade por vários mecanismos. Aumentar o consumo de fibras, que tanto alimenta o seu microbioma quanto te dá a sensação de plenitude gástrica, tipo ocupa espaço e faz pressão nos intestinos. E isso também gera uma mensagem para o cérebro, uma mensagem física de que você está cheia. Você precisa também se mexer, o exercício melhora a resistência à leptina, mas aqui também às vezes fica naquela pegadinha, né? Porque se você já tiver com muita resistência, você talvez não tenha energia para se exercitar, porque o seu corpo entrou naquele modo de conservação. Mas você vai ter que quebrar esse ciclo de alguma forma. E a minha sugestão é usar o poder humano da mente. Começa com foco na proteína e se mexendo com algo que realmente te dê prazer. E, em geral, o mais fácil é caminhar. Então, pode começar agora. Vai dar uma voltinha. Ainda vamos falar muito mais sobre a importância de criar massa muscular para proteger a saúde óssea. Mas por hora saiba que você quer muito mais músculo do que jamais imaginou. E não é por estética não, mas por uma velhice saudável.
Você quer ter músculos para continuar ativa, andando, subindo escada, se levantando da cadeira, cara. Você quer poder cair sem se quebrar, ou melhor ainda, não cair jamais. E por causa da resistência anabólica ou maior dificuldade de se construir músculos, tanto pelo processo de envelhecimento, muito agravado pela falta de estrogênio, a sua saúde para você conseguir construir músculos vai vir do consumo de proteína aliado ao treinamento de resistência. Sim, reposição hormonal ajuda pra caramba. No episódio da proteína, eu expliquei as diferenças entre as proteínas, ou seja, por que o perfil de aminoácido de cada proteína faz muita diferença aqui. Então, eu já dou um resuminho de aminoácidos para você poder refrescar a memória. Mas combinar o seu treino de força com uma grande dose de proteína é a melhor maneira de estimular a síntese de proteína muscular e produzir o músculo que você precisa. Comer uma boa dose de proteína depois de levantar peso também estende o que é conhecido como janela anabólica. O período de tempo em que o seu corpo responde melhor à produção de músculos é de até 4 horas após o treino. Se você fizer um treino intenso e de alta intensidade, uma dosagem igual de proteína depois do exercício vai reduzir os níveis do hormônio do estresse, do cortisol, vai tirar o seu corpo daquele estado catabólico, onde ele está consumindo ou quebrando os seus músculos para obter os nutrientes e aumentará a janela de tempo para o desenvolvimento da massa magra. Para fins de recuperação muscular, você quer ter certeza de obter 30 a 40 gramas dentro de 30 minutos depois de uma sessão de HIIT, do intervalado que a gente já aprendeu, ou uma sessão de musculação pesada. O mesmo se aplica a qualquer treino que dure mais de 1 hora ou 90 minutos, como uma pedalada longa ou uma corrida. Mas se você só fez uma aula de yoga ou algum exercício fácil que não tem aumentado muito a sua frequência cardíaca, nem muita quebra de tecido muscular, você não precisa ficar tão preocupada nessa janela de recuperação de 30 minutos e pode obter a sua proteína na próxima refeição. De uma maneira geral, para mulheres com nível de atividade moderado, garantir que você está tendo 3 refeições com proteína é normalmente suficiente. Consumir proteína suficiente também vai te ajudar a manter pressão arterial saudável e pode reduzir os sintomas da menopausa, como ondas de calor, fadiga, alteração de humor e confusão mental, porque os vários aminoácidos encontrados nesses alimentos ricos em proteína são vitais para a produção dos hormônios e neurotransmissores e outros blocos de construção para uma boa saúde na menopausa, como a gente falou pra caramba nos episódios de neurotransmissores. Por exemplo, o aminoácido arginina ajuda na função endotelial, como os vasos sanguíneos se dilatam e se contraem. A lisina impede que a arginina seja absorvida, então você tem mais dela disponível em circulação para ajudar a manter os vasos sanguíneos funcionando melhor. A leucina melhora a síntese de proteínas musculares para que os seus treinos produzam melhores resultados. Ela também bloqueia o triptofano no cérebro, o que mantém serotonina em níveis saudáveis e ajuda a prevenir a confusão mental e a fadiga do sistema nervoso central. Quando você aumenta a ingestão de proteína durante os anos da menopausa, você tem um conjunto maior de aminoácidos circulando no seu sistema e tem melhor capacidade de extrair aqueles necessários para manter todos os seus sistemas funcionando num nível mais elevado. Muitas vezes, quando as minhas mulheres escutam a quantidade de proteína que precisam ingerir, elas me olham como se eu tivesse 3 cabeças. O que eu mais escuto é a pergunta: Isabela, como é que eu vou conseguir comer tanta proteína? Principalmente as vegetarianas. Bom lembrar que proteína não é sinônimo de carne vermelha, mas eu pessoalmente acredito que a proteína animal ainda é superior à vegetal para a maioria das pessoas. Mas com bastante determinação, você consegue comer proteínas de origem vegetal se souber combiná-las nas quantidades suficientes. Honestamente, vejo poucas conseguirem fazer isso na prática, mas é possível. Vegano eu acho particularmente complicado, mas os vegetarianos conseguem com certa facilidade se comerem ovos, laticínios como iogurte grego, queijo cottage principalmente. E eu vou colocar no Instagram e no site do podcast um quadro com quantidades de proteínas de algumas opções não animais para vocês poderem se orientar.
Para quem come produtos animais, as carnes vermelhas de animais de pasto, aqueles que são alimentados de capim, são infinitamente superiores aos que comem ração. Por quê? Por causa da proporção entre ômega 3 versus ômega 6. Os animais alimentados com ração, com milho, não são saudáveis e, em geral, têm o equivalente à síndrome metabólica. A carne é mais macia por causa do acúmulo de gordura nos músculos. Isso não é saudável nem para o animal, nem para você, e eu nem vou entrar no tópico antibiótico hoje. Os peixes são a melhor fonte de proteína e sim, infelizmente, tem o problema do mercúrio. No mundo que a gente vive, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Mas eu acho que a quantidade de ômega 3 obtida pode ajudar a anular esse problema um pouco e a gente tem que comer alguma coisa. Então, peixes menores são melhores do que os maiores para evitar o acúmulo de mercúrio. E crie o hábito de comer alimentos que ajudam a neutralizar as toxinas. Aqui é abusar do coentro, do estragão. Essas são excelentes opções. Inclua regularmente na sua dieta. Frangos criados livres ou frangos caipiras também são superiores do que os alimentados com ração. E os ovos deles também contêm mais ômega 3. Quando você vê que a gema está bem pálida, aquele amarelo clarinho, você já sabe que tem menos ômega 3 do que aquelas de cor quase alaranjada. O que eu estou falando isso é porque é fato e é verdade. Mas eu também sei que nem todo mundo tem acesso a orgânico, a animais de pasto, etc. Então, comer ainda é a melhor opção do que não comer, mesmo que não seja orgânico. No mundo ideal, o orgânico seria o comum e não a exceção. Não custa nada sonhar com um mundo assim um dia e todas devemos fazer o que está no nosso alcance para realmente melhorar e um dia chegar mais próximo dessa realidade. Mas, realisticamente falando, o que todas podemos fazer do nosso lado é tentar escolher políticos que se preocupem com o meio ambiente, com a forma que cultivamos a nossa agricultura, que criamos os nossos animais e fazer o que tiver a nosso alcance para minimizar diferenças sociais para que todas tenham acesso a alimentos de qualidade. Então vamos voltar em como conseguir quantidades suficientes de proteína. Em geral, 100 gramas de proteína animal, frango, peixe ou carne contém em média 30 gramas de proteína. Isso seria um peito de frango médio ou um peito de peru, 3 coxas de frango de tamanho médio ou 5 asinhas. A maioria dos cortes de carne tem entre 30 a 35 gramas e é bem fácil de comer. Os filés de peixe normalmente têm de 20 a 27 gramas, então você pode comer um pouquinho mais. 100 gramas de camarão tem 24 gramas de proteína e uma lata de atum tem 25 gramas. Sardinhas são uma excelente opção com baixo mercúrio, tanto em filé como em lata. Sim, lata tem BPA e eu não sugiro comer todos os dias, mas pode salvar nos dias em que não achamos nada para comer. Em relação aos ovos, a maioria das minhas mulheres não conseguem comer 5 ovos, que seria o ideal para bater 30 gramas de proteína. Então, eu sugiro fazer um mexidão de 2 ovos inteiros e coloca 3 claras. Aí dá essas gemas para o seu filho numa gemada. Porque a proteína está praticamente na clara mesmo. Mas a gema tem nutrientes fantásticos. Eu jamais comeria um omelete somente de clara, mas não tenho tempo de elaborar no porquê agora. Então, se você não tiver alergia à gema do ovo, cai dentro. Mas como nem todo mundo consegue comer demais, vale essa misturinha entre botar um pouco mais de clara do que de gema. Uma outra maneira de obter mais proteína, mas ao mesmo tempo consumir também carboidrato, é dar ênfase aos alimentos que contêm ambos. Mas você vai ter que ficar ligada de ter nas proporções que você procura. Esse seria um dos benefícios das leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico e amendoim, além das sementes, de novo, para quem consegue digeri-los. Uma maneira de pensar é que é raro ter um alimento que é tipo só proteína, só carboidrato ou só gordura. O que a gente tem que prestar atenção é qual é a proporção maior do quê. Então, as proteínas animais, de um modo geral, elas têm alta proteína, elas têm 0 carboidrato e aí elas vão variar no seu teor de gordura. Os laticínios têm uma combinação de tudo. Proteína, carboidrato, gordura, assim como as nozes e sementes. As leguminosas têm tanto proteína
como carboidrato, alguns também têm gordura, só que aqui a proporção entre proteína e carboidrato é bem alta. Então você precisa prestar atenção para não exceder nos carboidratos, que é sempre o risco das proteínas vegetarianas, porque a gente acaba ficando com uma proporção maior de carboidrato. E a consequência pode ser ou que você acabe ingerindo caloria demais para conseguir bater a meta da proteína, ou você acaba comendo carboidrato em excesso e peca na proteína e fica com fome. No site do podcast, embaixo do episódio 42, eu coloquei uma lista de boas opções e a relação proteína-carboidrato entre elas para você não ter que escrever agora, mas poder comparar depois. Em geral, as nozes contêm quase 1:1, como é o caso da amêndoa, e algumas têm mais carboidrato do que outras, como a castanha do caju, por exemplo, que tem carboidrato pra caramba. O iogurte é alto em ambas, mas é uma refeição completa. Quando eu como um iogurte como refeição, eu adiciono normalmente fruta vermelha, uma colher de sopa de psyllium para dar ainda um pouquinho mais de fibra, e se eu ainda quiser caprichar na proteína, eu jogo um whey para dentro. Aliás, para quem curte shakes, eles podem salvar. Em geral, são uma ótima refeição. A dificuldade que eu vejo na maioria é em obter saciedade sem mastigação, mas em termos de nutrição, eles podem ser maravilhosos se feitos direito. Uma ideia é sempre misturar couve-flor congelada, espinafre ou couve fresco com iogurte grego ou com leite de coco, para quem não usa laticínio, e colocar algumas sementes mistas, como cânhamo e chia, para poder ter um smoothie com mais proteína, e aí coloca alguma fonte de fibra, como o Sunfiber, como o Psyllium, ou joga a proteína em pó, como whey ou outra proteína. Já vou falar mais sobre proteína em pó. Às vezes eu bato até um ovo. Aqui o segredo é não colocar nem muita fruta para não exagerar na frutose e calcular a gordura, porque é fácil errar na mão e tacar um mundo de pasta de amendoim e de abacate, e aí o seu shake tem as calorias que você devia comer num dia inteiro, e aí você não entende porque que não está emagrecendo. Mas um punhado de frutas vermelhas congeladas é tranquilo, 1/4 de abacate para dar uma emulsificada na mistura. E para quem gosta, se você comprar o açaí sem adição de açúcar, também é tranquilo. Eu fiz um post recentemente sobre isso, quando eu estava falando sobre iogurte integral com mel. E eu falei que para quem estava tentando emagrecer, isso é muito açúcar. Gente, tudo depende dos seus objetivos. O iogurte grego é uma boa fonte de proteína, mas integral ele tem bastante gordura. O que, antes do exercício, por exemplo, pode ficar sentado lá e falando com você. Então, antes do exercício, eu sempre diria para você usar 0 ou 2%, se você for usado no seu pré-treino, ou até mesmo logo depois do treino e estiver tentando emagrecer, porque um pouco de gordura é ótimo. Mas no iogurte, menos gordura é igual a mais proteína, porque quando a gordura é removida durante a produção, tem uma maior concentração da proteína. Isso faz dele uma excelente opção com menor caloria e menor percentual de gordura que depois você pode usar em outras coisas. Ao invés do mel, pelos motivos que a gente já falou, adiciona com mirtilos ou um pouquinho de morango para dar um saborzinho doce. E essas mudanças simples vão te dar mais proteína, mais fibra, antioxidante e um efeito menos grave sobre o açúcar no sangue. Eu recebi um monte de comentário. Ah, mas isso não adoça. Ah, fica ruim. Ah, fala sério, né? Foi mal. Desabafo. Mas, de novo, cara, qual é o seu objetivo? Não dá para querer transformação e continuar fazendo tudo como sempre fez. O meu plano aqui agora era te dar um bando de nutrientes com quantas proteínas e carboidratos, mas eu vou deixar isso lá no site do podcast para isso aqui não ficar muito entediante nem muito longo. Uma questão que surge entre as mulheres na menopausa com quem eu estou trabalhando é se uma dieta rica em proteína aumenta o risco de câncer. De onde vem essa dúvida? A gente sabe que, à medida que os nossos hormônios sexuais se estabilizam, os níveis do fator de crescimento da insulina, que a gente chama de IGF-1, que é responsável pelo crescimento celular e também super importante para o desenvolvimento ósseo-muscular, também diminuem. Existem evidências de que uma dieta rica em proteínas aumenta o IGF-1, o que parece positivo.
Mas alguns estudos também relacionaram níveis mais elevados de IGF-1, que é um hormônio de crescimento, ao desenvolvimento de tumores, particularmente de câncer de mama, coloretal e da próstata. Daí existe essa preocupação de que proteína demais causa câncer. Olha, é bom lembrar que quando um estudo mostra correlação, isso não necessariamente significa causação. Não é porque duas coisas aparecem ao mesmo tempo que necessariamente uma gera a outra. É tipo, quando tem fogo, tem bombeiro. Será que agora os bombeiros estão causando um incêndio? Não, eles estavam lá para conter o fogo. Então, não se sabe se o hormônio de crescimento IGF-1 causa os tumores, mas questiona-se se eles estimulariam o crescimento nos casos de tumores já existentes. Eu não sei como responder isso, mas sabemos que, porém, a combinação exercício com boa nutrição modula a expressão do IGF-1 e minimiza qualquer risco. Estatisticamente falando, foi demonstrado que comer uma dieta rica em proteína, em combinação com uma rotina regular de exercícios, apresenta um risco muito baixo de desenvolver qualquer tipo de câncer. Além disso, a proposta aqui não é uma dieta exclusivamente proteica, mas uma que equilibre melhor carboidratos e proteínas para otimizar a sua fisiologia que está em mudanças. Eu já falei pra caramba, mas eu vou terminar falando mais um pouquinho de aminoácidos, porque eu acho que é super importante você ter isso na cabeça. E em se tratando de massa muscular, o nosso foco está em obter leucina suficiente. De novo, eu elaboro isso pra caramba nos episódios 8 e 12. É só colocar proteína na ferramenta de busca do site isabelaforte.com que esses episódios aparecem também. O aminoácido leucina é conhecido como o gatilho do crescimento de massa muscular. Ou seja, sem ele, na quantidade suficiente, os seus músculos não recebem o sinal de proteína muscular ou de construção de músculos. Na verdade, a leucina, a isoleucina e a valina constituem cerca de 1/3 do seu tecido muscular. Exercícios de alta intensidade, mudanças na menopausa e a recuperação pós-exercício aumentam o metabolismo da leucina e podem iniciar um processo catabólico, o que significa que você está quebrando o tecido muscular existente para cuidar desses processos. Como acabamos de ver, os seus músculos contêm leucina. Então, se o corpo precisa e você não dá, ele quebra músculos para obter. Mas quando a gente ingere leucina, a gente interrompe esse processo catabólico. Quanto mais leucina você coloca para dentro, mais rápido os seus músculos ficam saturados com ela e mais rapidamente eles recebem o sinal para reparar e crescer. De um modo geral, se você consumir 35 a 40 gramas de proteína completa, o teor de leucina será de 3 a 4 gramas. Boas fontes de proteína contendo leucina são frango, feijão, salmão, arroz integral, carne bovina, atum, tofu firme, leite, ricota, semente de chia e linhaça e ovos. Mas nessas opções vegetarianas você tem que ficar de olho na quantidade. Outra coisa super importante de ficar na cabeça é que você não quer ficar pingando proteína o dia todo. Você realmente precisa dessas 3 ou 4 gramas da leucina para dar o sinal. Eu imagino isso como tipo alguém tentando abrir uma porta. Se você só ficar dando aquela empurradinha leve, que são 10 gramas de proteína aqui e outra ali, você nunca vai abrir a porta para a criação de massa muscular. Você precisa tipo de um chute na porta, você precisa de um puxão forte, que são, em geral, esses 35 a 40 gramas de uma proteína completa. Apesar da gente querer bastante leucina, eu não recomendo adicionar leucina em pó a um shake ou uma bebida de recuperação pós-treino. Os aminoácidos essenciais trabalham juntos, portanto, tomar um isoladamente normalmente não é muito eficaz, além de ter um gosto horrível, então é provável que você nem consiga beber. Se você sentir falta de aminoácido, você pode adicionar suplementos fermentados de BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, à sua dieta. Por que os fermentados? Isso significa que eles vêm apenas de fontes vegetais, o que faz deles mais fácil de digerir e o preço melhor, então ele é mais acessível como um produto no mercado. Ou com suplementação dos aminoácidos essenciais, que é o que eu faço. Eu não tomo BCAA, os aminoácidos de cadeia ramificada, mas eu tomo aminoácidos essenciais depois do meu treino. O produto que eu mais gosto está no site do podcast, dentro da minha loja na Amazon.
Esse tipo de suplementação é especialmente útil para atletas que fazem atividades de longa duração, tipo maratona, ciclistas, porque eles usam demais os aminoácidos de cadeia ramificada, especialmente leucina, isoleucina e valina durante o treino ou a corrida. Então, você pode realmente precisar de mais depois do exercício para ajudar na reparação muscular. Mas lembre-se, os BCAAs não vão substituir a necessidade da proteína após o exercício para te ajudar na síntese de proteína muscular. O que eles fazem é preparar ou ativar o cérebro e os músculos para impulsionar o alvo mecanismo da rapamicina para inicializar a sinalização do complexo 1, do mTOR, que é uma parte essencial da síntese muscular, para estarem a todo vapor quando você for consumir os outros aminoácidos essenciais na comida. Eles trabalham em sinergia, em conjunto, e por isso é sempre bom comer as proteínas completas. Ou seja, não é porque tomou os aminoácidos que não vai comer. Uma observação sobre proteína em pó. Elas são convenientes e podem ser ótimas fontes para uma recuperação rápida após o exercício, ou quando for difícil encontrar comida de verdade, quando você estiver viajando, ou quando você não conseguir realmente comer a dose de proteína do seu dia, porque você não tem tanto apetite assim. Mas você não pode fazer da proteína em pó como a sua principal fonte de proteína para atender às suas necessidades. Além deles serem caros, eles podem ter um alto teor de açúcar e alguns contêm ingredientes desnecessários. Então fica ligada na lista dos ingredientes. E algumas mulheres também sentem que as proteínas em pó as deixam com gases. Então você vai ter que experimentar o que funciona, se funciona, para você. De novo, a comida de verdade sempre vem na proporção certa de aminoácidos, com os ingredientes certos que você precisa, sem os aditivos que você não precisa. Mas, de novo, eu não vou ser hipócrita, eu consumo proteína de pó pra caramba. Meus favoritos são os pós isolados de soro de leite ou whey, porque eles são os melhores em termos de biodisponibilidade e eu não tenho nenhuma sensibilidade a eles. A melhor alternativa vegana seria o isolado de proteína de ervilha, que está quase no limite lá da quantidade necessária de leucina. Então, se você for usar proteína vegana, eu acho legal um misturado que tenha proteína de ervilha junto com cânhamo, ou hemp, ou proteína de arroz. E aí você vai ter uma alternativa quase similar ao whey. Eu não curto muito a proteína de soja porque você teria que consumir demais para bater a sua meta. Eu espero ter ajudado, trazido uma luz no que você deve começar a fazer. Olha só, às vezes eu me sinto muito sozinha falando aqui num tubo para ninguém. Então eu quero ouvir de você. Isso te ajudou? Você conseguiu emagrecer? Você está com dúvidas? Coloca tudo isso lá no Instagram para mim. Dá uma visitada no site do podcast que eu continuo colocando mais e mais recursos para te ajudar também. E de novo, eu gostaria de atingir o maior número de mulheres possíveis e eu conto com você para me ajudar a divulgar o podcast. Até semana que vem.